Estou aqui para apresentar nosso seminário de fonética e fonologia. O nosso grupo é a Bruna, a Diane, Gabriela e eu. O nosso tema é avaliação cognitiva de leitura, fonema e grafema. A gente pegou um trabalho, um resultado de uma pesquisa, né, onde foi investigado o quê? Foi investigado até que ponto a regularidade das palavras na escrita desempenha um papel na emergência do efeito da regularidade na nossa língua. Então, quando a criança lê uma palavra que ela é uma palavra de escrita regular e lê uma palavra que é de escrita irregular, vai ter diferença no resultado dessa leitura? Como vai ser a questão da ocorrência do erro? Então, foi isso que foi investigado, né? Os sujeitos dessa pesquisa foram alunos de primeira a terceira série do ensino fundamental, eram alunos da rede particular de Belo Horizonte, que eram considerados pelos seus professores alunos com desenvolvimento normal, não eram nem alunos com desenvolvimento acima, né, superdotado, excelente, nem aluno com desenvolvimento aquém, eram aqueles que eram considerados pelos professores como alunos de desenvolvimento normal. A metodologia dessa pesquisa. Primeiro, o instrumento. O instrumento foi uma lista com 323 palavras de baixa frequência, divididas em duas partes. Cada lista gerada é composta por palavras de 4 a 8 letras, distribuídas em duas categorias de regularidade grafema-fonema. A primeira categoria, palavras regulares para leitura, e a segunda categoria, palavras irregulares para leitura. Após a coleta dos dados, as gravações da leitura das palavras foram ouvidas e os erros foram computados. Deixa eu explicar aqui como é que foi feita essa questão da gravação das palavras. Os pesquisadores, eles conseguiram, emprestado, né, um computadorzinho para cada criança que participava da pesquisa. A palavra que a criança deveria ler, ela aparecia na tela do computador. Então a criança fazia a leitura e imediatamente o próprio computador já filmava a reação que a criança teve diante daquela palavra. Então depois isso proporcionou aos pesquisadores que eles pudessem ver essas gravações e ir computando os erros de acordo com as palavras de cada categoria, né, para perceber em cada categoria de palavra qual tinha uma quantidade maior de erro, qual tinha uma quantidade menor, quais dessas palavras os erros eram cometidos mais por crianças lá da primeira, que estavam começando a alfabetização, e lá na terceira, será que esses erros continuavam? Então eles conseguiram fazer esse tipo de análise. Os resultados dessa pesquisa, a nossa colega Bruna vai apresentar para vocês agora. Continuando a apresentação da colega Nívia, nós podemos ver os resultados apresentados com esse trabalho. E é possível ver que as suposições teóricas de Pinheiro e Rod Neves foram comprovadas a partir dessa pesquisa, que mostra que a regularidade na leitura também ajuda no efeito de regularidade e faz com que o efeito de regularidade de erros cometidos seja restrito. Isso quer dizer que a partir do momento que há uma regularidade na leitura, os alunos têm uma menor dificuldade na escrita. E, em síntese, a influência do nível de regularidade das palavras nas latências de leitura em voz alta ainda não está completamente esclarecida no português do Brasil, já que, em razão do nível de regularidade de nossa ortografia, o efeito de regularidade, como demonstrado, não é facilmente averiguado. A partir disso, a gente pode concluir que a leitura em voz alta pode sim contribuir com a decodificação fonológica, porque as palavras são lidas e elas são lidas e são entendidas por decodificação fonológica. Então, essa leitura em voz alta auxilia nessa decodificação. E a rapidez e a precisão de leitura, elas refletem na habilidade de aplicar as regras de correspondência dessa
decodificação fonológica, a partir do grafema e do fonema, que quer dizer que a partir de ouvir, a criança tem maior facilidade para escrever. Isso auxilia na escrita. Então a gente pode ver que essa regularidade na leitura, ela auxilia as crianças tanto na escrita quanto no conhecimento de um vocabulário geral.